Saudações. Saudações. Sou estudante Henrique Lima, estudante de 4ª Câmara na Escola Templo Hora Florescer, e hoje é dia 19 de março de 2023. Um instante para observar o gráfico. O tema da conferência de hoje é a relação entre a temperança e a justiça. Como estamos nos aproximando do equinócio de outono, iremos abordar a importância da temperança e a justiça na mitologia nórdica, assim como sua relação nos 3 fatores de revolução da consciência. Como já trabalhamos ao longo de conferências anteriores os valores que constituem a virtude da justiça e da temperança, hoje iremos buscar refinar um pouco o nosso entendimento usando a mitologia nórdica. A virtude da temperança é frequentemente associada ao festival de Mabon, que celebra o equinócio de outono e marca o momento de colher as últimas safras, antes do inverno. Nesse período, a temperança é simbolizada pela balança, que representa o equilíbrio entre a luz e a escuridão, o dia e a noite, e também entre o trabalho e o descanso. É um momento para praticar a moderação e evitar excessos. A fim de alcançar a harmonia e a paz interior, necessárias para enfrentar os desafios do inverno que se aproxima. Então, a temperança, como nós relacionamos ela ao Festival de Mabon, são vários festivais que ocorrem na cultura nórdica, em cada equinócio e solstício, cada um deles tendo um propósito. O outono é o período onde o Sol e a Lua ambos trabalham o mesmo tempo. Eles têm a mesma duração, o dia e a noite. Então ele representa o equilíbrio. E é um preparo para o inverno. É um momento onde nós damos graça àquilo que nós colhemos, guardamos para suprir no inverno, que é um momento de introspecção, um momento que nós nos resguardamos. Já a justiça, na mitologia nórdica, é representada pelo deus Tyr, o deus da guerra e do combate justo. Tyr é conhecido por ser um deus justo e corajoso, que coloca a justiça acima de seus próprios interesses pessoais. Na representação do gráfico da justiça, nós podemos ver o Tyr sem a sua mão. Ela foi devorada pelo lobo. Este lobo era o lobo que causaria o apocalipse na mitologia nórdica. Era o Fenrir. E esse lobo ele tinha que ser acorrentado pelos deuses, porque os deuses tinham medo dele, temiam que ele fosse causar o Ragnarok, o fim do mundo. Mas o lobo era muito astuto. Afinal de contas, ele era o filho do deus da trapaça, filho de Loki. Então o lobo ele tinha um conhecimento, ele sabia o que estava acontecendo. E os deuses tentaram persuadir o lobo, enganar o lobo, para que ele fosse acorrentado. E o lobo não aceitava essas correntes. E ele ficava desafiando os deuses. E os deuses, com pouca coragem, não aceitavam seus desafios. Mas mesmo assim, queriam aprisionar o lobo e enganá-lo. Então, Tyr foi escolhido para fazer um acordo com este lobo. Tyr teria que colocar a sua mão na boca do lobo, e somente assim o lobo se deixaria permitir ser acorrentado. No momento que o Tyr colocou a sua mão para fazer esta justiça com o lobo, porque o lobo ele ia perder a sua liberdade, então ele queria que aquilo fosse que alguém se sacrificasse também, sacrificasse algo de si, para que se tornasse justo. Então ele pediu para que Tyr, o deus mais corajoso e justo, intercedesse e colocasse a sua mão na sua boca. E quando Tyr o fez,
Fenrir devorou a sua mão. Então Tyr representa a justiça, pois ele foi o único que teve a coragem e o impulso de equilibrar aquele acordo com Fenrir. Um instante para observar o gráfico. Nós falamos sobre a coragem, a temperança. A temperança é guardar, aprender a se equilibrar, preservar a sua alimentação, não se exceder, remover os excessos. E a justiça, ela requer a coragem, requer o trabalho, requer superar os próprios interesses pessoais. Porém, existem elementos psicológicos dentro de nós que impedem a concepção dessas virtudes. São chamados de egoísmos, que nos aprisionam e enclausuram a nossa consciência, sendo eles a ira, a cobiça, a inveja, o orgulho, a luxúria e a ganância. Aqui neste gráfico, ele está representando 7 lobos devorando o cordeiro e prendendo ele. Este cordeiro representa a nossa consciência. Esses egos, eles fazem exatamente desta forma. Eles prendem o cordeiro, o Deus dentro de nós, o Cristo íntimo, a nossa consciência. E eles tentam devorar, mas a consciência ela não é devorada. Ela é apenas aprisionada. Esses defeitos psicológicos nos impedem de praticar a justiça e a temperança, pois como alguém orgulhoso pode buscar ser justo, ele sempre vai favorecer os seus próprios interesses. No Edda em prosa, o Edda é uma série de poemas nórdicos. Existe uma frase que é dita da seguinte forma: a justiça é uma virtude tão importante que até os próprios deuses devem obedecê-la. Vou repetir. A justiça é uma virtude tão importante que até os próprios deuses devem obedecê-la. Muitas vezes, nossos próprios interesses pessoais nos impedem de sermos justos e imparciais. O egoísmo que nos leva a agir de forma injusta e favorecer a nós, em detrimento dos outros. Podemos perceber isso claramente quando o egoísmo da gula faz com que comamos mais e outro passe fome. Vou contar uma breve história para que sirva de exemplo, que a gente possa entender um pouco melhor. Essa história ela conta sobre um Jarl, que é um tipo de rei nos povos nórdicos, que agia de forma injusta e egoísta com seu povo, esbanjando sua luxúria, seus vícios no seu castelo, sua casa, comendo, se fartando, fazendo todo o seu povo trabalhar por ele, incentivando os homens a saírem nas viagens chamadas de vikings, que é viagem em nórdico, para ir até igrejas, saquear, roubar o ouro, trazer de volta, para que ele pudesse manter esses hábitos, esses vícios danosos para a sua própria pessoa e para o seu povo e para o equilíbrio do mundo. Mesmo alertado por um sábio sobre a chegada de um inverno rigoroso, esse Jarl ignorou os conselhos e continuou seus hábitos desequilibrados. E quando o inverno chegou, o rei consumiu todos os alimentos, sem pensar nas necessidades de seu povo, que acabou o abandonando. Em um momento de introspecção, quando esse povo se retirou, ele buscou
refletir sobre o que aconteceu. E o povo reconheceu a importância da virtude da temperança e buscaram corrigir os seus defeitos psicológicos para restaurar o equilíbrio interior e o equilíbrio com a natureza ao seu redor. Mesmo os vagantes que saíram deste reino e ouviram os conselhos do sábio e guardaram o alimento com a temperança, aprendendo a não exceder, eles entregaram este alimento também para aqueles que não o fizeram e o seguiram. Entregaram de forma justa, até mesmo para os idosos e as crianças, que não podiam trabalhar ou mesmo carregar. Eles agiram de forma justa, em equilíbrio, com temperança. E seguiram sua viagem. Enquanto o rei ficou congelado, sozinho, no frio do inverno. A virtude da justiça, ela exige coragem e imparcialidade para lidar com as situações mais difíceis. Quando somos justos, estamos agindo de acordo com a vontade divina e mantendo a harmonia entre os seres. Esses efeitos psicológicos são oriundos da infrassexualidade, o derrame das energias sexuais. A humanidade criou e alimentou uma série de defeitos ao longo das eras. Esses são os causadores de desequilíbrio no mundo, das injustiças e sofrimento em toda a humanidade. Esse gráfico representa o Apocalipse na mitologia nórdica, o chamado de Fimbulwinter, um inverno longo e rigoroso. Se nós relacionarmos este gráfico com o primeiro, podemos perceber que não há nada aqui para colher. Não há cor, nem calor. A infrassexualidade dentro de nós causa esse inverno interior, nos congelando e impedindo o caminho em direção a Deus. Vamos observar o gráfico. Podemos ver a figura de um gigante congelado. Esse gigante, né, nesta representação, ele seria os homens que praticam a infrassexualidade, derramam suas energias sexuais, excedem-se, são os invejosos, os orgulhosos, os homens impuros. O inverno rigoroso nórdico, ele vem até Midgard, o reino do meio, o reino dos homens, e congela tudo. E não somente ao reino dos homens, a todos os outros reinos ele vai afetando, até, por fim, começar a chegar em Valhalla, que seriam os reinos da consciência, os reinos dos deuses. Porém, os homens gloriosos, os homens valorosos, tal como esses que vagam e ouviram o sábio, eles são recolhidos pelas valquírias, levados até o céu. Pois estes homens, eles são aqueles que praticam a sexualidade superior, que fazem o trabalho com os 3 fatores de revolução da consciência e realizam um sacrifício pela humanidade, auxiliando a humanidade a se reerguer, a se levantar. Nos salões de Valhalla, nos mundos superiores, estes homens, eles podem comer à vontade alimentos, a cor, a vida, a flores, a energia. A infrassexualidade é o que nos afasta destes reinos divinos. Ela nos coloca nos reinos dos mortos, os reinos de decomposição. Enquanto a sexualidade superior nos compõe como uma música, uma orquestra. Ela faz criar uma grande ópera em nossas vidas. Um instante para observar o gráfico.
que a humanidade esqueceu é que, com a morte psicológica, ela pode eliminar esses defeitos psicológicos, quando aprendemos a devoção à nossa Mãe Divina. Neste gráfico, ele está representando a deusa Idun, uma das formas da Mãe Divina, a deusa da juventude, da castidade e da temperança, sempre atrelada à maçã. Que representa o fruto sexual. Idun é o próprio sexo, a própria árvore da vida, a primavera eterna. Ela fornece a maçã da juventude, que faz o elixir da vida, responsável pela manutenção da juventude e da saúde dos deuses. Através da sua arte de transmutação, ela consegue transformar essas maçãs em maçãs douradas e essas maçãs douradas em um elixir. E esse elixir, ele rejuvenesce a todos que o bebem. É a fonte da vida eterna. Somente a Mãe Divina possui a força para queimar nossos defeitos e também nos ensina a importância de eliminar nossos defeitos, as paixões que existem dentro de nós e os desejos, para alcançarmos um estado de equilíbrio e harmonia interior, utilizando a seguinte petição: Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Imaginamos o fogo sexual, o fogo rejuvenescedor dentro de nós, queimando e dissolvendo esses efeitos psicológicos, os transformando. Eliminando os defeitos, podemos nos perceber melhor e assim, gradativamente, nos tornamos mais justos e imparciais e também mais equilibrados. Somente assim podemos nos liberar dos nossos próprios interesses egoístas e agir em benefício dos outros. É claro que é necessário aprender a olhar para dentro de si e observar esses elementos subjetivos enraizados em nós, com o uso da meditação profunda. Esses elementos subjetivos são os mesmos lobos que aprisionam o cordeiro. E a força dentro de nós que remove essas feras, essas bestas, esses animais dentro de nós, que remove este ego animal dentro de nós, é justamente a maçã dourada de Idun, o fogo sexual, a energia sexual dentro de nós. Devemos utilizar este fogo para queimar e dissolver esses elementos subjetivos dentro de nós. Quando nós meditamos de forma profunda, podemos perceber essas feras tomando o nosso corpo, nossa máquina humana, e nos direcionando, nos puxando em uma direção, puxando ao vício, puxando à inveja, puxando a realizar algo orgulhoso, ou o próprio estômago, como dizem, comeu com o estômago, comeu com os olhos, com o rei na barriga. Várias frases que falam sobre a gula no nosso mundo, ditados populares. E devemos aprender a meditar sobre nós e perceber esses elementos subjetivos e queimá-los. Quando aprendemos a olhar para dentro, temos mais discernimento para quando olhamos para fora. Se aprendemos a observar o que está dentro de nós, consumindo a nossa energia,
quando olhamos para fora para nos alimentar, das impressões que existem no mundo físico, as impressões ilusórias, nós aprendemos a observar mais atentamente e passamos então a não deixar que qualquer desses elementos subjetivos adentre a nossa mente e preencha nossos pensamentos, as nossas emoções, e esses mesmos pensamentos subjetivos se tornem esses lobos que vêm e mordem a nossa consciência e voltam a aprisioná-la. Aquele que se auto-observa, ele observa o seu redor atentamente e seleciona melhor. Isso é a temperança. A temperança, ela não diz respeito apenas à comida, à alimentação material, da fome. Ela diz a toda a alimentação das impressões subjetivas, a alimentação de sentimentos negativos, emoções baixas. A temperança é entrar em equilíbrio consigo mesmo, equilibrar aquilo que se alimenta, remover os excessos, aprender a se alimentar justamente das maçãs de Idum. Como Idum, também podemos praticar a arte da transmutação em nossas próprias vidas, transformando nossas energias negativas em positivas, através da prática unida da meditação. Por exemplo, podemos transmutar a ansiedade em serenidade, a raiva em compaixão, transformando assim as impressões do mundo. Então, quando nós estamos meditando, realizando a morte psicológica, e nós percebemos elementos subjetivos, nós vamos transformando isso dentro de nós. Transformamos a gula em temperança, transformamos a ira, a cólera, a raiva em calma, serenidade, amor, compaixão. É a mesma forma de transformar. Transformamos aquilo que é impuro em algo puro. Justamente essa maçã do elixir da vida, ela é originada pelo sexo, pela sexualidade superior. E o sexo é a maior força transformadora dentro de nós. Além da importância da justiça e a temperança para manter a harmonia entre os seres e a natureza, ambas as virtudes também estão relacionadas à sexualidade superior, assim como o sacrifício pela humanidade. Os fatores de revolução da consciência, juntamente com a morte psicológica. A sexualidade superior é uma prática que visa transmutar a energia sexual em energia espiritual. É a união sexual sem o orgasmo fisiológico, sem o derrame do sêmen, elevando a energia sexual com movimentos sutis pela coluna vertebral até o topo de nosso corpo, o cálice, o chakra coronário, e levando essa energia para planos superiores. Essa energia que transborda, ela continua dentro de nós, mas ela continua alimentando outros corpos. O corpo vital, o corpo crístico, o búdico, assim como o nosso corpo físico. Essa energia sobressalente é o que alimenta e gesta o Cristo íntimo dentro de nós. Ela nos faz renascer, nos transformar em algo superior. Tal como imaginamos nosso corpo como uma maçã simples, este corpo se transforma em uma maçã dourada.
O sexo superior é feito com movimentos sutis e respiração profunda, muito similar à prática da meditação, se observando o seu corpo e o corpo de sua esposa, se atentando para não cair nos desejos carnais, não se exceder com a gula pelo sexo. Aprender a temperança. A temperança, ela não é apenas o equilíbrio, ela é o tempero. Vejam um exemplo. Pessoas que comem um determinado alimento, cedo ou tarde ela acaba enjoando daquele alimento. Perde o sabor, perde o tempero. Quando nós aprendemos a equilibrar os alimentos, as refeições da nossa vida, o amor, sair, o descanso, o lazer, isso ganha um sabor muito diferente, muito superior. Passamos a apreciar com moderação, com mais atenção e mais consciência. A temperança no sexo é para aprender a saborear o sexo em sua totalidade. Por isso é necessário o equilíbrio. A sexualidade superior é a união de esposo e esposa, formando o lar, o casal, o matrimônio perfeito. Somente o homem e a mulher podem transmutar as suas energias. O homem deve estar unido com a sua esposa para realizar a sexualidade superior. Na história da mitologia nórdica, o deus Frey, o deus da fertilidade, e a sua esposa Gerda, uma giganta, na qual muito inteligente, sábia e bela. Nessa história, Frey se apaixona por Gerda, olhando ela distante, vendo do seu reino. E ele manda o seu vassalo, Skirnir. Skirnir vai até Gerda e tenta convencê-la de casar-se com o Frey. Fala que o Frey daria sua espada mágica voadora para ela. E Gerda, percebendo as intenções fascinatórias e desejos de Frey, ela se recusa. E se recusa todas as promessas falsas de Frey, que estava tentando convencê-la a ficar com ele. Ele apenas estava com um desejo. E em determinado momento da história, Gerda realmente precisa de um auxílio. Então Frey vai até ela e a auxilia em sua vida a resolver um problema que estava acontecendo em seu reino. E a partir deste momento, Gerda se casa com o Frey, por perceber que o Frey havia aprendido a temperança, havia controlado os seus impulsos e removido os seus desejos carnais e se conectado com a sua natureza divina. A simbologia de Skirnir e a espada de Frey representa justamente o impulso sexual, a força sexual de ir até a esposa, de ir até a mulher, atrair a ela. Mas devemos aprender a nos transformar primeiro, para então ir até o matrimônio perfeito. Aprender a desenvolver a temperança dentro de nós. E a justiça, o equilíbrio. Essa história nos ensina a controlar nossos impulsos sexuais e direcionar nossa energia para fins superiores, nutrindo o nosso relacionamento conjugal e a conexão espiritual. A justiça possui relação com o ajustar, corrigir, o deixar justo. Ajustar vem aquilo que é solto, sem controle. A justiça vem para controlar, ajustar, corrigir.
A igualdade, ela tem várias formas de se perceber. Porém, a igualdade, ela ainda não é a justiça. Vamos observar o gráfico. Neste gráfico, representa 3 indivíduos. Um pai, uma mãe e uma filha. Todos eles estão com a mesma quantidade de blocos. Estão em igualdade. Porém, ainda não é justo, pois o filho e a mãe ainda não alcançam o fruto. Eles necessitam de algo a mais. Então, o pai e a mãe, de forma justa, entregam blocos ao filho, para que ele possa alcançar, assim como a mãe, formando assim a equalidade, o verdadeiro equilíbrio. Dessa forma, todos conseguem comer do alimento. A verdadeira temperança e a verdadeira justiça neste mundo não está em fingir que está auxiliando ou fingir que está em igualdade, pois existem pessoas que necessitam de determinadas ações para suprir as suas necessidades. E a consciência, de forma justa, ela trabalha para suprir essas necessidades. A gente vê no nosso mundo físico a questão das pessoas que são ricas, que falam que uma simples caridade é algo justo, mas ela não vai até aquele local para sanar, observar e ver aquilo que realmente necessita para deixar em igualdade. A igualdade, a equalidade, ela não é apenas deixar tudo igual. Todos nós, com Cristo, somos iguais. Mas neste mundo físico, ele existe injustiças. E essas injustiças fazem com que as necessidades de cada indivíduo sejam diferentes. E a justiça divina, ela vem para trazer o equilíbrio e a equalidade, para suprir a necessidade específica de cada um. É assim que a justiça divina age em nossa vida. O nosso karma, que é o resultado de nossas ações, tanto boas quanto maléficas, é o que gera um desequilíbrio em nossas vidas. Quando vamos alimentando e investindo neste karma, nessas más ações, nós vamos nos cada vez necessitando mais. Vamos nos desequilibrando mais, perdendo mais. E para negociar este karma, renegociar este karma, nós precisamos praticar boas ações, voltar a colocar elementos, para que possamos entrar novamente na equalidade. E assim, equalizar todo o mundo, e o mundo entrar em uma harmonia verdadeira. Povos diferentes no mundo possuem necessidades diferentes. Não adianta falar que um africano vai simplesmente fazer uma caridade de alimentos para eles na África, sendo que é uma região desértica, sendo que existem outras diversas injustiças que não permitem com que eles se alimentem. É necessário criar todo um sistema de justiça para realmente deixar em equalidade ambos os países que podem e os países que não podem produzir o seu próprio alimento. A história de Frei nos lembra a importância da força de vontade e do autocontrole na prática da transmutação sexual, sendo que esta escola orienta para os praticantes da sexualidade superior a forma correta e equilibrada de se praticá-la, sendo apenas uma vez ao dia, respeitando o período menstrual da mulher de 7 dias, assim
como o período gestacional e de amamentação. Nestes momentos, o homem deve se resguardar em celibato, aprendendo a preservar suas energias com a prática da sublimação das energias sexuais, que é respirar e manter a energia dentro de si, mantê-la dentro do corpo. Dessa forma, vamos despertando a virtude da temperança dentro de nós, a qual está relacionada com a capacidade de manter o equilíbrio em todas as áreas da vida, sem se deixar levar pelos excessos e pelos extremos. O sacrifício pela humanidade é a entrega destes conhecimentos sem jamais comercializar com o que é sagrado. Vamos imaginar a mesma história do jarro, do rei. Só que agora, nessa história, ele ouviu o sábio. O sábio que o ensinou a guardar, a preservar, ser justo com o povo e fazer aquele reino crescer e ascender em ascensão. O rei agora produzia o seu próprio alimento. O reino prosperava, comercializava de forma justa, entregando especiarias para todos os outros povos, se tornando um grande porto, alimentando os necessitados, amparando a todos que vinham no seu reino e fornecendo trabalho, aprendendo a respeitar a natureza e trabalhando com ela sem jamais destruí-la. E este mesmo reino ensinando os 3 fatores de revolução da consciência, ensinando a morte psicológica para todos aqueles que adentravam a este reino, ensinando a sexualidade superior, para que pudesse aquecer ainda mais os corações e inspirar a todos. E o sacrifício pela humanidade, que é a entrega desse conhecimento verdadeiro de forma gratuita. Nessa escola-templo, nós meditamos utilizando a Sagrada Ayahuasca. A Sagrada Ayahuasca é como um elixir da deusa Idun, a maçã dourada, que nos rejuvenesce, nos traz saúde e beleza em nossas vidas. Ela é a fonte da juventude, no qual nos desperta a castidade e as virtudes dentro de nós, nos movendo em direção ao Criador, aquecendo o nosso corpo. Esta escola entrega as medicinas sagradas gratuitamente e instrui a utilização correta. Todos são bem-vindos para vir aqui praticar sempre que necessitarem, apenas bastando passar numa entrevista na qual será uma votação para que o estudante ele possa adentrar a escola e meditar e aprender os gnosticismo, o esoterismo, formas de yoga e a meditação com a Sagrada Ayahuasca, a meditação profunda. Dessa forma, mesmo que chegue o inverno, este rei e o seu povo terá o seu próprio fogo, o seu fogo sexual. E assim poderá enfrentar todas as adversidades do mundo físico, ilusório, pois ele está conectado com a sua natureza divina. Ele está conectado aos reinos de Valhalla, os reinos dos deuses. Para a prática, iremos meditar sobre o silêncio, para aprender a cultivar a temperança e aprender a ouvir e falar menos, observando e analisando os eventos de forma imparcial para evitar conflitos e promover a justiça. Vamos meditar em silêncio
apenas com a respiração profunda por um instante. Que possamos nos inspirar nos deuses e deusas da mitologia nórdica para o nosso desenvolvimento. Obrigado pela atenção de todos e entrego esta conferência com minha alma e com meu coração. A essa escola templo e ao meu real ser. Que todo aplauso seja para o Deus interior, jamais para a personalidade.